Então, como começar esses estudos? Se nós precisamos chegar até esse ponto alto ou iniciar isso, tá? Nós precisamos aí pelo menos dar um pontapé inicial, e eu digo que só de dar o primeiro passo, só de começar ali os primeiros estudos de latim, as primeiras palavras, como funcionam as declinações, como é uma gramática latina, só de aprender esses primeiros aspectos, só de entender um pouco de como funciona, por exemplo, as raízes dessas palavras, tanto gregas quanto latinas, só de entender um pouco mais disso e conhecer isso mais de perto, nós já temos aí um ganho profundo, nós já temos um ganho de algo essencial para todos os estudos que vocês desejem fazer daí por diante. Bom, devemos nos servir, portanto, de algo, como eu digo aqui na chamada dessa live, né? Eu sei que há uma imaginação de que esses livros todos, de que todo esse material que é usado, né? De todas essas bugigangas que nós tomamos, e aí então eu preciso de dicionários, eu preciso de gramáticas, talvez não sejam tão necessárias assim desde o início, tá? Talvez nós não precisemos aí inicialmente nos servir de tantas coisas como se estivéssemos abrindo um cofre absurdamente velado, né? Fechado, hermético, aqui com códigos e com como nós podemos dizer assim, com códigos tremendamente difíceis, impossíveis de serem desvendados. Não, afinal de contas nós temos uma tradição, nós temos o estudo feito por professores, nós temos os materiais para isso e o melhor modo de fazer esse caminho, né? Nós temos vários modos, né? E os melhores modos consagrados de fazer isso. Bom, aqui eu apresento a vocês o modo como nós, na Escola Clássica, realizamos esse estudo, como nós indicamos que esse estudo se prossiga, tá? Nós apresentamos, então, o método que usamos, que é o método natural, certo? O método que é utilizado no Família Romana. O que é o método natural? Por que é chamado de método natural? É chamado também de método direto, certo? Bom, alguns vão exagerar, tá? Vão dizer assim, de uma maneira ainda mais literal, de que o método natural quer reproduzir a naturalidade do aprendizado de uma criança. Uma criança que recém-nasceu, ela vai se desenvolver nos primeiros meses de vida e logo vai começar a ouvir os sons e a entender aqueles, né, a ouvir aqueles sons, começar a repeti-los e aos poucos vai entendendo como as frases são formadas, como tudo é formado. Eu não diria que chegue a esse ponto, né, no sentido de método natural, né? Nós não queremos aqui que ninguém, né, nós não temos a pretensão de que alguém vá começar a ouvir tudo em latim, qualquer coisa em latim ou grego, e de repente comece a sair dali as primeiras frases, né? Só por ouvir algo, assim como se fosse uma infusão de conhecimento, algo parecido. Não é disso que se trata o método natural, né? O que o método natural nos traz principalmente, eu trago aqui em essência essa ideia, o método natural traz a organização, né, desse ensino, traz a organização de tudo que deve ser concatenado desde o início. Ou seja, as primeiras frases, as frases mais simples e as sentenças mais simples, sempre aumentando em dificuldade gradualmente. É isso que traz, né? Uma graduação, certo? Traz ali, então, passos para que nós aprendamos e exercitemos os estudos, né? Exercitemos as línguas, seja o latim e o grego, tem o livro de grego e tem o livro de latim que eu vou apresentar, mas nós precisamos então ver que desse material simples, ele nos ajuda a fazer, né, a exercitar a língua latina, a aprender essa língua desde o início, de uma forma muito simples, tá? E que não é fácil também, não é algo... não vai dispensar um estudo gramatical, não vai dispensar uma atenção redobrada, não vai dispensar os exercícios, não vai dispensar o treino da memória, não vai dispensar nada dessas coisas, não vai dispensar nem mesmo o conhecimento dos gramáticos antigos, certo? Pelo contrário, vai se usar de tudo isso
mas vai trazer isso de uma maneira bastante organizada, tá? Nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o Família Romana, vocês podem ver o Família Romana aqui. Nós temos nesse livro 35 capítulos que vão crescendo em dificuldade gradualmente, certo? Quem conhece o Família Romana já aqui que está aqui, tá? Quem tem já alguma experiência, digam aí qual é o capítulo que vocês estão, certo? Esse aqui é o material, tá? Este é o Família Romana. Quem conhece aí, quem já tem feito até algum capítulo do Família Romana? Bom, essa série Língua Latina é criada por Hans Öberg, tá? Esse professor organizou, tá? Ele organizou todo o conhecimento de literatura, de língua latina que ele tinha para nos dar acesso ao melhor estilo da língua e daí poder aprender, por contraste, todos os outros estilos que aparecem, as outras palavras menos comuns, né? Mas ele parte do vocabulário frequencial, ou seja, quando nós acabamos esse livro aqui, nós já temos capacidade de ler muitos outros textos, né? Nós temos a capacidade de ler textos originais em latim, por exemplo, certo? Assim como no Atenaze. E a outra característica que ele traz, então, é o fato de que ao tomar esses textos, nós já podemos exercitar desde o início a nossa imaginação, certo? Nós já podemos exercitar desde o início a nossa capacidade de imaginar sem antes precisar fazer a tradução, sem antes precisar fazer uma tradução de cada termo que nós lemos. Por exemplo, eu leio a primeira frase aqui a vocês. Roma in Italia est. Bom, vocês já devem saber o que é Roma, o que é Itália, e eu estou dizendo Roma in Italia est. Este in, olha, qualquer pessoa que fale uma língua ocidental vai compreender o que é in e que é uma preposição. Conhecerá a semelhança de uma preposição para as próprias preposições que usa na sua língua, né? Quem fala espanhol, quem fala português, quem fala inglês, por exemplo, tá? Até mesmo quem fala inglês, quem fala alemão, vai reconhecer, vai entender o que é in, certo? Vai entender esta preposição. Roma in Italia est. Depois fica, né, mais simples ainda de entender que ali há um verbo de ligação, est, né? Ou seja, é, ou fica, ou está. Nós entendemos esse sentido. Roma, que é a cidade, né? A urbs, tá? Roma está ou fica na Itália. Lógico, nós entendemos o que isso quer dizer. Roma in Italia est, Itália in Europa est. E agora muito mais. Nós não precisamos traduzir Roma. Roma é Roma. Roma que eu conheço. A Itália é Itália, também que eu conheço. Então eu não preciso traduzir essas coisas que são possíveis de serem entendidas. Então esse método aqui, ele, de um certo modo, nós podemos dizer que ele dispensa dicionários. Ele já está organizado para que nós entendamos as coisas. As figuras que estão aqui, elas só estão aqui para indicar o que nós devemos imaginar, o que é o sentido primário, né? O sentido primeiro de cada uma das palavras, certo? Quando nós vemos aqui a associação de imagens, eu posso mostrar para vocês, nós temos ali uma figura ilustrativa muito simples que não deixa dúvida de que ínsula é ilha, de que oppidum é cidade e de que fluvius é um rio. Nós não temos dúvida alguma dessas coisas. Nós apenas lemos e já podemos imaginar qualquer rio. Nós podemos dizer fluvius em latim e o primeiro treino que nós vamos fazer é esse. Nós vamos dizer fluvius e ao mesmo tempo, em nossa imaginação deve aparecer o quê? Não deve aparecer a palavra rio em português para depois pensarmos num rio. Não, deve aparecer nós vamos ler fluvius e vamos imaginar um rio. Não precisamos primeiro dizer fluvius, rio e imaginar um rio depois. Não, essa imagem pode aparecer diretamente.
Do mesmo modo, eu não preciso ouvir, eu não preciso ler ali oppidum, depois ouvir de mim mesmo, cidade, e aí, por fim, imaginar uma cidade. Não, eu posso apenas ouvir oppidum e imaginar uma cidade. Oppidum Tusculum, oppidum Roma, certo? Eu posso sempre fazer esse exercício. Se está difícil de ler diretamente sem traduzir, se está muito difícil de fazer isso, eu posso fazer com as palavras simples, né? Eu posso ler essas palavras aqui e imaginar diretamente o que elas são. E o exercício contrário também vale. E vale o exercício de tradução também. Mas no aprendizado nós temos mais contato com a língua latina. Este material aqui é completamente, tá? Ele é todo inteiramente em latim. E, para quem não conhece, pode pegar o livro e vai ver que não há nada em outra língua, né? Talvez aqui só na contracapa há alguma coisa em italiano, porque, enfim, os produtores são italianos, né? A editora é italiana e tal, mas é tudo latim que está aqui, apenas latim. Este aqui é o livro mais bem estruturado e organizado, né, que foi feito aí, que foi escrito para ser método didático, né, do método natural, ou seja, para ser material didático do método natural, ou direto. É isso que nós temos aqui. E nós temos também os exercícios, tá? Vocês podem ver os exercícios aqui. Nós temos o Exercitia Latina, certo? Esses exercícios aqui, eles são o que vai realmente fixar aquilo que nós estamos lendo, fixar a nossa imaginação, a nossa memória nessas palavras. Ele vai se usar de algumas repetições daquilo que há no capítulo, mas vai nos forçar a imaginar sobre outras combinações, sobre outras imagens que não necessariamente apareceram durante o capítulo. Então eu não vou apenas repetir o mesmo texto e as mesmas coisas, mas eu vou imaginar novas situações, eu vou construir novas situações, vou construir as primeiras frases já no primeiro capítulo, né? Já no primeiro dia de estudo de latim, eu vou escrever as minhas primeiras frases. É assim que funciona basicamente todo o método de latim.